Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que está nos acompanhando e também está na internet, lá dê uma clicada no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, canal onde você acompanha não só o Central do Esporte, mas também outros programas aqui da TV Unifra. O Central do Esporte de hoje fala de futebol, fala de futsal, mas vai falar também de uma data que é muito importante, no dia 26 de abril, na sequência a gente vai falar, vou mostrar os nossos convidados de hoje, José Quintana Júnior, tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, dá pra dizer que um dos nossos convidados hoje ele não fica nervoso na marca do pênalti. É verdade, daqui a pouquinho, se ele já não apareceu, ele vai aparecer na tela. Professor Gilson Piber, tudo certo? Digo mais, ele pega pênalti. Então vamos apresentar logo ele, o Laerte Fontana, Goico, o goleiro que mais vestiu a camisa do Inter de Santa Maria. É isso, Goico? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Legal. Vamos começar falando por que chamam ele de Goico, né? Porque o nome dele de batismo, pai e a mãe levaram lá na igreja, Laerte Fontana, né? Lá, dá pra dizer assim, no longínquo 75, eu sou de 78, sou do longínquo 78, lá no longínquo 75, Goico. Mas depois o futebol te rebatizou, e te rebatizou como Goico. Por que Goico? Explica pra gente aí. Foi uma história bem interessante, né? Vem em comparação ao Goicoechea, goleiro da Argentina. Ele sempre teve uma facilidade em defender penalidades. Ele teve que entrar na realidade porque o Pumpido teve uma fratura exposta na perna na Copa do Mundo de 90. Ele entrou e o selo de qualidade dele foi quando mais a Argentina precisou. Eu não me lembro se em semifinais, quartas de final, aonde ele teve que defender muitas penalidades pela Argentina. E como eu, modéstia à parte, desde juvenil, já aqui no Internacional, nas categorias de base, eu tinha essa facilidade, aí todo mundo brincava, cara, teu nome ou apelido, se usarem Laerte, é horrível pro meio do futebol. Usa Goico, ficou tão marcante que tem, como eu gosto de brincar, existem duas gerações da minha pessoa. O Laerte, quem me conhece da época de escola, se tu chegar para mim, Rogério, e falar assim, daí Laerte, tudo bem? Eu já vou me lembrar, pô, esse cara me conhece há muito tempo. Sim. E o Goico como atleta profissional. Se tu falar no meio do esporte Goico, todo mundo conhece. Se falar Laerte, ninguém conhece. Que legal isso, hein, professor Gilson José Quintana. Que altura tu tem, Goico? 1,77. Em algum momento da carreira, alguém chegou pra ti e disse assim, Goico, não dá pra goleiro, não serve, pela questão da altura? Eu vou aproveitar e é um desabafo importante e ao mesmo tempo técnico, tá? Eu com 1,77, durante 25 anos da minha carreira eu sofri bullying. Durante 25 anos as pessoas sempre colocavam em dúvida a minha capacidade, a minha determinação, a minha responsabilidade como goleiro, porque era muito mais fácil tu acusar um goleiro de 1,77 do que um de 1,90. Então eu sempre sofri muitas retaliações, não cheguei a clubes grandes justamente por causa disso. Eu tenho certeza que se eu tivesse no mínimo 5 centímetros a mais, a minha carreira com certeza ela teria sido bem mais fulminante no sentido positivo, de jogar a Série A de brasileiro, Série B, mesmo com a competição que a gente foi campeão do interior aqui em 2008, apareceram alguns clubes do certame da Série B de brasileiro, mas infelizmente, porque veio, né, quando o Tafarel foi para a Europa, mas depois outros goleiros vieram da Europa também, eles começaram a ter esse discernimento. Tu pode ver hoje nos times grandes, eles não aceitam um goleiro com menos de 1,85. Então, isso aí na minha concepção, graças a Deus, porque eu tenho muita fé em Deus, eu consegui trabalhar com fé, com honestidade, sempre com muita perseverança. Mas se não fosse a minha vontade e aquela questão de conduta ética e profissional, com certeza não teria tido uma carreira bacana. Encontrado barreiras ainda maiores, digamos assim. certeza. Professor Gilson, antes do senhor fazer a sua pergunta no Central, vamos explicar por que o Goico está aqui no Central do Esporte hoje, né? Porque hoje, 26 de abril, é o dia do goleiro. Então a gente aproveita até para fazer uma homenagem para ele, já que ele teve essa superação com 1,77 m, rompendo barreiras, Goico. Parabéns pelo dia do goleiro, embora você já tenha, digamos aí, como você falou nos bastidores aqui, pendurado as chuteiras e as luvas, né? Mas o dia 26 de abril é o dia do goleiro, professor Gilson Piber. Por favor, me ajuda aí, professor. É uma homenagem ao Manga, né? Aquele que foi goleiro do Internacional, é a data de nascimento dele. Passou pela seleção brasileira, chegou a jogar no Grêmio, foi bicampeão pelo Inter, tinha os dedos, né, das mãos alguns tortos, né, de tanta defesa. Tinha um duelo particular entre ele e o Nelinho, que era cobrador de faltas do Cruzeiro.
né, o Manga, que vive hoje no Equador. Nasceu em 26 de abril de 37, ficou instituído então como o Dia do Goleiro, dia que é um dia especial para o Goico, né, Goico? Tá aqui com a gente. Deixa eu aproveitar, Goico, antes ainda do professor Gilson Piber fazer a sua pergunta, tem uma imagem aqui de um pênalti, você defendendo pelo Inter de Santa Maria, já que a gente está falando de Goico e tudo mais. Ó, você lembra desse jogo aí, Goico? Ah, lembro, foi um amistoso, né, entre o Rio Grandense e o Inter SM. Era Rio-Nau ainda? Era Rio-Nau e a gente teve era um amistoso, mas sempre com aquela rivalidade. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente ganhou o troféu, era da Pampeiro, né, em homenagem. A gente foi depois condecorado após o jogo e tal. Me lembro muito bem desse jogo. O Goico, né, se sofria a dificuldade da altura, alguma crítica, compensava pela elasticidade, pela liderança e tinha muito carinho do torcedor. Onde jogasse, vou citar só a dupla Rio-Nau aqui. Todo mundo, Goico, né? Por que isso, Goico? A que se deve, né, esses aspectos, né, não é só um? É muito interessante isso que tu está colocando. Eu sigo a dois aspectos, ao amor e à paixão pela profissão. Ao amor e ao respeito, ao carinho, sempre recíproco das pessoas. Quando eu me tornei o goleiro que mais vestiu a camisa do Internacional de Santa Maria, eu sempre agradeci a Deus porque foram 10 anos ininterruptos, né? Assim, entre idas e vindas no Internacional. E eu sempre, até hoje, gente, eu sou muito apaixonado pela cidade. Eu penso no crescimento da cidade, eu tenho certeza que nós temos potencial para ter um clube na Série A do brasileiro, não apenas do gauchão, né? Mas isso daí tem que ter um trabalho em excelência e tal. Mas para mim, essa questão de São Gabriel mesmo, pô, às vezes 15 anos depois eu estive lá, as pessoas se recordam de mim, se lembram dos anos épicos que eu estive, quando eu subi o clube, entre outras conquistas que a gente teve. Então, quer dizer, a marca não foi só pelo trabalho do Goico, e sim pela paixão e pelo amor que eu tenho à profissão. Isso vocês podem ter certeza que é o primordial. Sempre procurei fazer tudo corretamente, sempre busquei em determinados pontos na minha vida. Por exemplo, eu tenho o Carlos Pozobon, que é meu coach, ele me acompanha há 12 anos, isso poucas pessoas sabem. Carlos Pozobon, que esteve já aqui no Central do Esporte, né? Trabalha com psicologia do esporte e tudo mais, né? Ele esteve aqui no Central do Esporte recentemente. E ele foi um cara responsável, sabe, também por me ajudar na minha vida profissional e na minha vida particular. Então, assim, ó, eu sempre procurei crescer como atleta nas dificuldades, mas sempre buscando conhecimento, sempre buscando dentro, eu sempre filtrava. Eu fui de uma geração, como tu mesmo falou, que a gente é da geração dos anos 70, vamos colocar assim. Eu tive muita sorte, porque eu trabalhei com o Tigre, com o Miguel, que foram dois ícones como goleiros aqui, eu me espelhava neles. Grandes goleiros, tinham 5 na época dos juniores, que era o Alexandre, o Bruno, enfim. E aí vocês começam a entender, olha os atletas que trabalharam comigo. Sandro Correia, Sandro Gomes, Tadeu Menezes, o Fábio, que era o filho que era preparador físico, e aí são N jogadores. Aí vem a parte que a gente estava conversando antes, né, Rogério, da preparação, tu como cidadão. Eu aprendi primeiramente, antes de ser atleta, nos meus 5 anos de categoria de base, que eu disputei Sul-Americanos de futebol juvenil, né, Sul-Americanos internacionais, fui para o Caxias, aí retornei para cá, fui para a Argentina, retornei também. Então, assim, a questão de tu ser uma pessoa que tem uma formação. E eu tive muita sorte, porque o elenco profissional era maravilhoso, era espetacular. E sempre enaltecendo e te ajudando. Ó, Goico, vai por esse caminho é o correto, não vai por aquele. Então, isso aí faz com que eu tive uma carreira bacana, no bom sentido, justamente por isso. Por escutar as pessoas mais experientes e por realmente filtrar. Aquilo que era bom eu procurava fazer e aquilo que era ruim eu deixava de lado. Bom. Estilo, né, que ele adotou para a vida dele, profissional e pessoal, Quintana e professor Gilson, e quem nos acompanha pelo canal 15 da NET, e também pelo Unifra Online, a fazer defesas como estas daqui, ó. O Márcio Santos está rodando para a gente aí, ó. Uma grande defesa aí, ó. Chute do Nilmar. Exatamente. Eu estava nesse jogo, viu? Estádio Beira-Rio. Estava nesse jogo, o Goico pegou muito. Foi uma derrota por 1-0, o Inter SM era treinado pelo Jorge Anadon, né, o professor Guida era o auxiliar. Vai aparecer uma outra defesa que é incrível aí do Goico. Por pouco o Inter SM não empatou esse jogo, né, Goico? E o treinador do Inter de Porto Alegre era o Tite. Inclusive eu fiquei bem feliz, né, que ele
fez alguns comentários falando muito bem da minha pessoa e da minha liderança dentro do jogo. Então, vindo do Tite, que... Driblando no Nilmar. Estilo Higuita, hein? Exatamente. Então, eu fiquei muito feliz, né, com as colocações do Tite também, pelo seu renome a nível internacional hoje. Essa né? defesa aí, ó. Eu fiz, foi um chute do Índio e depois o Nilmar na sequência. 2 defesas. Aí ó, ele pegou muito bem na bola. Foi 2009. Exatamente. Essa bola não entrou não, Goico, hein? Pois é, tu sabe que é uma dúvida, né? Foi um lance muito rápido. Eu revi algumas vezes para ter certeza, né? Mas não foi gol. Não foi gol, né? Vamos deixar assim que não foi gol do mesmo. lance, né? É verdade. Eu ia pedir para, antes de rodar as imagens, fazer 2 perguntas em uma. Por favor, vamos lá. O Goico, ele já participou do acesso do Internacional, do São Gabriel, jogou por Cachoeira e São José de Cachoeira do Sul, pelo Farroupilha de Pelotas. Fraiburgo, de Santa Catarina. Campeão catarinense. Isso. Qual foi o ápice da tua carreira? Que momento que tu disse assim, ó, foram tantos momentos gloriosos em termos de acesso, jogando pelo interior do estado em Santa Catarina, mas qual foi o momento que tu disse assim, ó, esse é meu melhor momento, ou que tu guarda na memória como melhor momento? E qual foi aquele momento também que tu disse assim, poxa vida, será? Porque a gente sabe da dificuldade que o futebol no interior. O Goico fez um desabafo no começo do programa em relação ao bullying que sofria pela questão da altura. E também tem a questão de atraso de salário, às vezes a questão de fechar um contrato ou quanto oferece no interior do estado. Algum momento chegou a pensar em talvez seja hora de parar e tu acabou continuando dando sequência na carreira? É bem interessante as tuas perguntas. Primeiro eu vou falar sobre a questão de, tecnicamente, eu me senti no ápice em 2008. Não tem como não enaltecer o ano da minha carreira, né? Pela qualidade técnica de disputar um gauchão, que se vocês forem pegar de 2008 a 2017, o nível técnico caiu bastante, né? Diminuiu bastante. Não é pela questão de que a qualidade do jogador diminuiu, e sim, isso é uma coisa normal que tu passa por gerações, e essas gerações ou elas são melhores, assim como a gente fala no futebol moderno, certo? Quando querem comparar seleções da década de 70, 80 e 90, dando um exemplo. Então, assim, para mim foi 2008, porque a gente jogou contra grandes clubes, a gente fez jogos marcantes, né? Fizemos uma competição acima da média, porque em toda a história do Internacional de Santa Maria foi a melhor média de pontos corridos da história do Internacional. Pô, e a gente chegou na frente de um grande, de um monstro campeão do mundo que foi o Grêmio. O Grêmio terminou em 5º, nós em 3º. Mas não por isso, e sim pela questão técnica, pela questão de conjunto dos atletas, pela questão de respeito que a gente tinha, de liberdade ao mesmo tempo que o Paulo Porto e a comissão técnica nos deu. Então, assim, ó, tudo foi muito abrangente, foi muito positivo. E eu tirei muitas lições positivas porque a gente jogava, e não é fácil jogar no interior do estado, contra tudo e contra todos. Tu pode jogar contra uma dupla Caju, eu me lembro que a gente jogou muito bem lá contra o Juventude, que foi uma reinauguração do estádio. O estádio lotado e a gente venceu. Da grama do Alfredo Jaconi. Né, a gente venceu o jogo por 1-0, que nem eu digo, os nossos jogos foram vencidos com garra, com amor, sabe? Viradas sensacionais que a gente teve, como com a Sapucaense, que a gente perdeu o jogo lá e tinha que virar aqui, aí a gente fez um golzinho no final, que era efeito Copa do Brasil, daí a gente tinha que ganhar de 1-0. O estádio lotado, eu me lembro de uma defesa dificílima que eu fiz em questões de 2 metros, que foi puro reflexo desse jogo. Então, assim, para mim, o ano técnico, o ano de ápice profissional, psicológico também, da questão do Carlos Pozobon, ele teve um acompanhamento meu 40 dias antes do início da competição. Então, para mim, foi o ápice, né? Esse ano foi espetacular. E a questão que tu comentou, né, respondendo a tua segunda pergunta, quanto a essa questão de parar de jogar, eu pensei várias vezes, porque no interior do estado, além de não ser fácil, atraso de salários, muitos diretores, eles levam o futebol para o lado pessoal e não profissional de elenco. Então vocês tentam imaginar, assim como a gente está em bastidores aqui falando a respeito disso, vocês imaginam, eu tive N reuniões junto com nossos atletas, junto com diretores, para tentar sanar problemas. E não é uma nem 2 pessoas, são mais de 30 pessoas envolvidas, porque daí a gente não fala só do contexto atleta, comissão técnica, mais pessoas envolvidas, porque tem pessoas que trabalham pelo clube. Então eu pensei muitas vezes em parar. E aí o ano passado foi o ano que eu respirei, pensei, eu sou italiano, estou tentando fazer a minha dupla nacionalidade, né?
porque lá tu tem uma vida mais longa, profissional. Eu gostaria de jogar na Itália também, né? Porque eu tenho o sobrenome Fontana, por parte de pai, e Rossi por parte de mãe, então eu sou italiano puro. Então eu gostaria, tem goleiros que eu conheço que até hoje profissionalmente jogam com 48, 49 anos. Ah, Goico, mas e a idade? Eu tô aí com 41 anos, graças a Deus me dão 32, 33 anos. Então quer dizer que a questão de tu te cuidar, de tu ter uma preparação psicológica, de tu fazer as coisas como tem que ser feita, tu tem uma longevidade até mesmo dentro do esporte. E o goleiro, ele consegue ter uma vida mais longa, né? Legal. O goleiro consegue ter uma vida mais longa e sofre. E a gente vai aproveitar para mostrar imagens de lances. Quero que o Goico teça comentários, o professor Gilson também, o Quintana. Olha só as imagens que a gente tem aqui de algumas defesas aí que entraram para a história. Acho que essa, na história mais recente do futebol, acho que é uma das defesas mais importantes, se não a mais importante, porque a partir dessa defesa na prorrogação, a Espanha veio conseguir o título mundial. Perfeito. Né? É Robin e Cacilhas? Exato. Olha onde a bola pega. 2010, Copa do Mundo. Uma defesa espetacular. Aí tem uma sequência de lances também, ó, de defesas que se alguém conta, ninguém acredita, né? A gente tem que ver mesmo a defesa para tentar acreditar. Quem é o melhor goleiro hoje da atualidade, Goico? Eu acho que indiscutivelmente, né? Tô olhando não apenas por títulos que ele conquistou, né? Mas para mim o goleiro da Alemanha hoje, Neuer. O Neuer, um goleiro completo, um goleiro que não apenas sabe jogar, que nem eu digo, com as mãos e sim com os pés também, ele atua como líbero do time. Ele é um goleiro muito frio, é difícil hoje tu ter um goleiro frio e calculista como ele, né? Então, na minha concepção, ele é o goleiro mais completo do mundo, indiscutivelmente. Claro que existem vários goleiros com muitas características, mas pela seu modo de se portar, o modo como ele age dentro do jogo, pela postura, pela personalidade, para mim ele é indiscutível o melhor. E para mim, o Rogério Ceni, que agora está aparecendo, esse aí para mim, no Brasil, ele foi um dos melhores e para mim é o melhor pela complexidade, no sentido de ser um goleiro completo. Essa defesa aí do Marcelo Groy é comparada àquela do Gordon Banks, é isso, né? Que vai aparecer na sequência. Eu estava nesse jogo. Estava nesse jogo, Quintana? Copa de 70, aliás, foi o primeiro jogo que eu assisti na Arena. É uma grande defesa do Marcelo Foi um filme de terror, o Grêmio ganhou 1x0, gol do Rodriguinho, só deu o Fluminense esse jogo. Na sequência tem a defesa do goleiro da Inglaterra na Copa de 70, olha só. Mas essa aí é fantástica. Muito parecidas, né? Mas pode ver, ó, a velocidade da bola bem maior da cabeçada do brasileiro. Por que a maioria dos goleiros hoje não sabe jogar com os pés? E isso a gente conversou, né, Rogério? A gente até bateu um papo nos bastidores rapidamente quanto a isso. É a preparação. Hoje, o preparador de goleiro, ele trabalha muito quanto a essa concepção com os pés. Por isso que muitos ainda têm muitas dificuldades, mas muitos eles estão aprimorando justamente por isso. Aí o Rodolfo Rodrigues fez 6 defesas sensacionais. Eu nunca vi nada parecido. E outra, né, gente? No Santos, No Santos, só que uma coisa, olha o essa campo defesa como aí, era tentou alguma vez horrível. fazer essa defesa aí, Goico? Só em treinamento, mas me essa machuquei. Defesa aí, ó. René Guita. René Guita aí, ó. E a essa defesa aí, escorpião, né? Colombiano. Essa aí foi fantástica. Essa também foi impressionante, essa defesa aí que a gente vai ver agora. Em 2 tempos. Com a cabeça, hein? Que coisa impressionante. Impressionante aí, ó, no lance. E na atualidade aqui, goleiro brasileiro, eu sei que tu falaste aqui do Rogério, quem é o melhor goleiro hoje em atividade? Olha, eu tenho um goleiro que eu gosto muito e na minha concepção não foi visto com os olhos que deveriam ser vistos. Para mim, um dos melhores goleiros, até ele tá machucado, é o Fábio, o goleiro do Cruzeiro. Para mim foi um goleiro mal aproveitado na questão de seleção brasileira. Não apenas pelos títulos que ele conquistou, mas sempre pela desenvoltura dele nas competições. Entendeu? É um goleiro discreto, né? Que não teve aquela mídia, né? Perfeito. Ele não... Vou fazer para ele aqui exatamente uma pergunta que eu fiz nos bastidores. O goleiro tem que ser marrento, Goico, ou não? É que nem eu falei para ti, o goleiro tem que pegar muito. A marra pode existir, mas primeiramente ele tem que pegar muito, porque a questão da marra, a palavra parece ser simples, mas ela é muito complexa. Ele vira um alvo da torcida adversária, porque é ele que cobra o tiro de meta, é ele que evita o gol do adversário e tudo mais. Aí tem aquela cobrança do tiro de meta que algumas torcidas hoje gritam, né? Sempre fazem um grito, alguma coisa e tal, e xingam o goleiro e tudo mais.
Por isso que eu pergunto para você dessa questão da marra. O goleiro acaba sendo muito visado, né, numa situação dessa. Tem a parte bacana que eu gostava, vou ser sincero para vocês. Eu era marrento, mas no sentido positivo. Vocês queriam ver eu ir bem num jogo, era a torcida pegando no meu pé. Quanto mais lotado o estádio, mais compenetrado eu estava, mais afinco eu ficava no jogo. E aí tem aquela questão da adrenalina, a questão de ser italiano, o sangue fervendo. Quanto mais me incomodavam, mais marrento eu ficava. Mais eu incomodava, mais eu tirava os adversários do sério, mais cartões amarelos eles levavam. E isso para nós era ótimo, né? Porque aí quando tu via, chegava até o final do jogo. Eu me lembro que saiu uma matéria no Diário de Santa Maria falando o rei da cera. Eu achei muito engraçado, que foi eu acho que eu estava em São Gabriel e foi um jogo contra o Rio Grandense. Então, essa questão da marra eu levo pelo lado positivo mesmo, pela questão de incomodar, pela questão de ser, né, instigar os adversários. Eu acho que isso eu tinha, eu não posso negar. Quem é que sofre mais, a mãe do juiz ou a mãe do goleiro? As duas mães. As duas mães. O que a tua mãe falava? A minha mãe... A dona? A dona Leonir, que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração fora do comum, uma guerreira. Ela é geminiana, mas que nem eu digo, o signo dela tinha que ser leão. Ela é uma leoa, né? Uma pessoa fantástica. Ela não ia muito a jogos, porque ela ficava com muito receio de me machucar. Não era nem pela questão dos palavrões, mas a concepção como mãe, né? Você sabe como é que é mãe? Mãe acha que com 40, 50, 60 anos nós temos 10 anos de idade. Então ela foi numa final que, graças a Deus, eu fui campeão em Cachoeira do Sul, e ela nunca mais colocou os pés no estádio. Ela sempre acompanhava pelo radinho. Me lembrei de algo que vocês vão se lembrar, que ficou muito marcado para mim naquela época, que as pessoas até brincavam. Olha o filhinho da mamãe. Vocês lembram que saiu em 2000, uma reportagem, pegavam o filho de cada um jogador e a mãe, por exemplo, do Inter SM, e de cada time de todo o estado, e eles fizeram uma reportagem que saiu durante muito tempo, porque o esporte tinha mais tempo, era no mínimo 5 minutos. Perfeito. Hoje é diferente, hoje é 30 segundos. Né? Eu me lembro que falavam muito e era diferente. E eu me lembro que a minha mãe participou, né? E eu era o jogador aqui do Inter SM e ela... Então foram coisas bem marcantes, assim. E ela é muito especial na minha vida. Legal, bacana. Olha só, a gente vai fazer um intervalo agora do Central do Esporte, né? Tá chegando aquele momento para você ir lá tomar uma água, ir no banheiro, pegar uma pipoca ou preparar um sanduíche, enfim, a janta. Mas na sequência a gente vai voltar, Quintana, professor Gilson, e o Goico prometeu pra gente aqui que vai revelar qual é o time do coração dele, hein? Ele disse que publicamente ele nunca falou isso em nenhum outro lugar. Ele vai falar depois do intervalo, a gente vai mostrar mais lances dele aí fazendo defesa e tudo mais. Mas depois do intervalo o Goico segue com a gente para revelar qual o time do coração dele. Será o Inter de Santa Maria? Será o Rio Grandense? Será o Grêmio? Será o Internacional? Será o São Paulo? Corinthians? Palmeiras? Bom, depois do intervalo a gente vai mostrar isso aí para você. Já voltamos. A hora de realizar teu sonho não está tão longe assim. E quando ela chegar, saiba que você não estará sozinho, pois o verdadeiro profissional é aquele que trabalha em equipe. E se um dia enxergarmos mais longe, é porque estamos sobre ombros de gigantes. Vestibular de Inverno 2017. Inscrições até 29 de maio. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Durante o fim de semana, você confere os assuntos que foram destaque no Centro Universitário Franciscano. O Edição da Semana você acompanha no canal 15 da NET todos os domingos, no horário do Jornal da Unifra e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Espero por você. Até lá! Ó, o Central do Esporte está de volta, hein? Aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET, com o José Quintana Júnior, nosso parceiro de sempre aí do Central do Esporte, professor Gilson Piber aqui, e hoje com o Goico, né? Goleiro que mais vestiu a camisa do Inter de Santa Maria. Goico, vamos mostrar essa camisa que você tem aí na perna direita aí, por favor, mostra pra gente aí, ó. 213 jogos, o goleiro que mais vestiu a camisa alvirrubra da equipe aqui de Santa Maria, 213 jogos, uma camisa que traz muito orgulho, acredito, para você, Goico, para as pessoas que acompanharam a tua carreira também.
eu queria que você falasse pra gente, Goico, do orgulho de poder vestir, de poder usar. O Manuel Vicente está mostrando pra gente aí, ou pra você de casa também, essa camisa, o Inter de Santa Maria, o escudo. 213 jogos, Goico. Não enjoou não, hein? Não, bem pelo contrário, esse manto é sagrado. Esse manto aqui foi onde eu aprendi a respeitar a minha cidade, foi onde eu aprendi a ser apaixonado por Santa Maria, foi onde eu aprendi o meu celeiro de oportunidades, começou aqui em Santa Maria. Então eu tenho um respeito muito grande por essa camisa, sou grato por tudo que eu aprendi, não apenas dentro do clube e dentro da sociedade santamariense, dentro de toda a região. Então, se o Goico, graças a Deus e modéstia à parte, ele é conhecido regionalmente, estadualmente e nacionalmente, eu agradeço ao Internacional de Santa Maria. Que legal. E a torcida do Rio Grandense nunca ficou na... Aliás, a do Inter nunca ficou na bronca. Tu já vestiu o Rio Grandense em 2 oportunidades, né? Só que assim, eu acho que isso é muito mais paixão, porque graças a Deus eu sou bem quisto e bem visto pelo Rio Grandense, sou bem quisto e bem visto pelo Internacional de Santa Maria. Então eu acho que a grandeza é muito maior no ser profissional. Então isso nunca me abalou. Eu sempre fui profissional em todos os clubes que eu desempenhei a minha profissão. E aí tu ter 6 a 7 títulos, né, conquistados sempre com muito trabalho, que você sabe que no interior do estado não é fácil conquistar. Então eu sou muito grato, inclusive ao Rio Grandense. Pois então, aí o cara joga no Inter de Santa Maria 213 jogos, né, professor Gilson Quintana? E você que nos acompanha também. Aí o cara joga no Rio Grandense também. Mas aí o cara joga lá em Cachoeira do Sul. Ele jogou nos dois, no São José e no Cachoeira. Ele teve chance, como ele falou antes, de ir para um clube de Série B do Brasileiro e tudo mais. Né? Ele acompanha o futebol ainda, né? Por que não? Recentemente ele esteve até na Chapecoense lá, né, Goico? Participando de alguns trabalhos e tudo mais. E aí surge aquela pergunta, do finalzinho do primeiro bloco, Quintana e professor Gilson. Qual pergunta será? Para qual time o Goico torce? Qual é o time do coração do Goico, será, hein? É Inter de Santa Maria? É o Rio Grandense? Aí é o time do Laerte, né? Porque o Goico foi Pois profissional, né? Aí qual é o time do Laerte? Boa. Bem lembrado. E aí ele prometeu pra gente, ele vai ter que revelar aqui se ele é azul, se ele é vermelho, se ele é amarelo, se ele é verde, enfim, ele vai ter que falar pra nós aqui, não é, Quintana? Perfeito. E aí, Goico? O Goico torce pro Inter de Santa Maria, torce pro Rio Grandense, torce pro Brasil de Pelotas, torce pro Caxias, pro Juventude, pro Inter, pro Grêmio, pro Corinthians, pro São Paulo. Pra quem que o Goico torce, hein, Goico? Seleção brasileira? Também pela seleção brasileira. Também pela seleção brasileira, né? Tenho um respeito muito grande pelo Internacional, né? Pela história que eu tenho dentro do clube, né? Pelo respeito que as pessoas têm pela história que eu construí com muita dedicação. Gosto muito da cor vermelha também, né? O alvirrubro, não foi só o Inter SM que eu passei, assim como o Guarani de Bagé, também era alvirrubro. Mas o meu time do coração é tricolor. Sou gremista, né? Não nego. Agradeço ao meu pai, que desde cedo disse que eu deveria ser campeão do mundo, então em 83 a gente conquistou a América. Então eu sou muito feliz e muito grato por ter desde cedo aprendido a gostar das coisas boas da vida. E uma delas é ser tricolor, é ser gremista. Primeira vez que você está revelando isso na imprensa, assim, publicamente, como é que é, na roda no churrasco lá, nos amigos, na roda de amigos lá você não falava também, torço pro Grêmio e tudo mais? Naquela roda bem íntima, né? Porque isso é muito interessante, muita gente achava, porque eu vesti o manto sagrado vermelho, que eu era colorado. Muita gente. Eu pensei que o Goico era colorado. Muita gente. E eu sou tricolor. Sou gremista, mas eu sou aquele cara que gosta de brincar, gosta de debochar, faz parte, a essência do futebol. Se não tiver, que nem eu digo, essa malandragem, essa brincadeira, essa descontração, não é futebol. Aí quando passa dos limites, eu me coloco no meu lugar. Por isso que, como eu gosto de falar seriamente sobre futebol, então eu nem gosto de comentar muito isso. Mas é uma coisa que, como a gente tem que ser foram sincero... teus principais amigos, assim, um treinador que tu aprendeste bastante? Que foi um parceiraço, assim, que Deus o tenha, né? Eu gostava muito dele, o Jorge Anadon. O Anadon, ele era um cara que simples, objetivo, correto, dinâmico. Ele falava a língua do boleiro, como a gente gosta de falar quando tinha que falar a língua do boleiro. Cobrava na hora que tinha que cobrar. A gente se respeitava muito e eu tive um celeiro de treinadores aí muito grande. Eu acho que passou com certeza mais de 50 treinadores na minha carreira. Grandes preparadores de goleiros também, grandes preparadores físicos, auxiliares técnicos. Então, cada ser humano é um universo. E dentro de cada universo eu busquei um pouquinho, independente da qualidade, se era muito ou não era, a gente sempre aprendia um pouquinho. Todos os dias a gente está aprendendo, né? Então, aprendi muito com o Anadon.
E jogadores, assim, a parceria? A parceria, tu sabe que eu sempre tive a oportunidade de, Deus me abençoou, eu trabalhei com 4 campeões mundiais, né? O Luiz Eduardo como treinador, o Gabiru como jogador, o Palhinha e o Arilson. Por que eu vou dar para vocês esses exemplos? São exemplos de pessoas simples, que não são aquelas pessoas que aparecem atrás das câmeras e muitas vezes as pessoas acham que são marrentos, ou são isso, são aquilo. E ali eu aprendi que a essência da vida está na humildade. E com eles, mesmo com troféus que muitos gostariam, eu consegui captar deles o principal. Que o mais importante da vida não é aquilo que tu conquistou, e sim quem tu conquistou e da maneira que tu conquistou. Se eu conquistei a amizade deles, foi pela minha essência, pela minha gratidão como ser humano. Então tu pode ter certeza que eles me ajudaram muito a perceber que a humildade tem que ser com H maiúsculo. Rodamos as imagens do Goico aqui, que Lá no o professor Centenário, Wilson contra a dupla Caju. E o Goico já deu uma olhadinha aqui, já começou a observar aqui o nosso telão aqui, ó. Olha as defesas que ele fez contra o Caxias. Que jogo foi esse aí, Goico? Não foi um jogo que o Inter de Santa Maria perdeu, acho que de 4-2, 4-1? Acho que foi 3-1, se ou não me engano. 3-1, né? O Caxias também tinha um excelente grupo. Mas pela quantidade de defesa do Goico, poderia ter sido muito muito mais. maior. Poderia ter sido muito mais esse jogo, né? Mas Foi um jogo que o Inter de Santa Maria teve jogador expulso. Isso. Se não me engano, 2 atletas expulsos. Exatamente, 2 jogadores Aí fica muito expulsos. difícil, né? Jogar lá, o Centenário é um gramado muito pesado, é um campo muito grande, né? Então jogar lá não é fácil. Goico, a gente vê no teu histórico os grandes momentos do Internacional. A gente viu defesas do Goico fantásticas contra a dupla Grenal, contra a dupla Caju. Tu jogaste também nos 2 times grandes de Cachoeira do Sul. Como é que tu vê o momento não te dá uma tristeza quando tu vê o cenário atual do nosso futebol da região central? A gente vê nenhum time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, a gente vê o Rio Grandense numa terceirona, o Internacional uma divisão de acesso com uma situação financeira bem complicada, o São Gabriel também lutando para não cair esse ano, São José e Cachoeira não existem mais, como futebol profissional em Cachoeira do Sul. Muito triste, né? Porque, como eu comentei, a gente conversou antes ali nos bastidores, o futebol, ele era muito mais agradável de se jogar e de se assistir. Por quê? A internet veio para nos agregar, veio. Mas quando não existia a internet, existia só os meios de comunicações normais, que eram rádio, TV, ponto. Era isso que existia. Eu me lembro que eu ficava feliz quando alguém me entrevistava e eu sabia que a notícia só ia sair no outro dia. Tu tinha um tempo de digerir aquilo ali. É como os clubes hoje. Eles jogam 90 dias com a preparação física que tem a pré-temporada de 120 dias no máximo, a competição, e dali tu tira apenas um clube para uma Série A, por exemplo. E a gente jogava certames que começavam com competições que tinham 1, 2, 3, 4, às vezes 5 fases, a chegar até o quadrangular final. Então a durabilidade era de 8 meses. Eu me lembro que eu deixava de disputar gauchões, porque eram mais curtos, só para ficar em um certame maior. Então, desde aí já começaram a dar muita prioridade para outras competições, para times grandes e esqueceram dos times pequenos. Então, o futebol no interior está órfão hoje. Vocês podem ter certeza que o futebol perde com isso, nós que somos apaixonados pelo esporte perdemos com isso, porque como minimizou muito as competições, automaticamente tu não vê mais aquela paixão, né? Então isso faz com que a gente fique um pouco decepcionado até com a Federação Gaúcha de Futebol, até com as pessoas responsáveis, até com os dirigentes do interior, que eu acho que eles se omitiram demais, sabe? Em aceitar demais aquilo que o Noveleto ou aqueles participantes da federação faziam. O meu sonho, eu sempre digo, eu queria que o interior do estado fosse mais unido. Será que tu precisa da Federação Gaúcha para ter um esporte nobre no interior? Será que tu não poderia ter uma liga subjetiva à Federação Gaúcha? Por que não? Entendeu? Porque tu não tem um espaço muito grande, os clubes pequenos não tem dentro da Federação Gaúcha de Futebol. Até onde isso é prazeroso e até onde isso vai trazer uma saúde financeira, uma saúde que ajude os clubes do município, né? Porque a gente está falando isso, a gente está falando da nossa cidade, do bairrismo. Então, se isso tivesse excelência e as pessoas tivessem, e eu já tinha conversado várias vezes a respeito disso com outros dirigentes, se eles entendessem
a força que eles têm do interior seria muito maior do que a própria federação. É muito maior. Os clubes do interior, eles são muito maiores do que a própria Federação Gaúcha de Futebol. Vamos dar uma olhadinha em cobranças de pênaltis, algo que o Goico se acostumou, recebeu o apelido por isso, e ele vai explicar pra gente aí, Goico. É jogador que bate mal, é goleiro que cai bem para defender, é sorte, é loteria, é azar, o que que é? Fala pra gente aí, Goico. Você que é um especialista e defendeu muitos pênaltis na carreira. Rogério, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Mas eu acho que o primordial, e infelizmente as pessoas falam que os pênaltis são mal batidos, e na minha concepção os pênaltis são bem defendidos. Né? Porque tem a questão psicológica, tem a questão do enquadramento do atleta quando vai bater, a questão até no rebote, que muitas vezes os atletas não estão perceptíveis e o goleiro tem que estar sempre ligado. Então, um dos ícones para mim é o Tafarel, né? Pelas conquistas que ele teve, por ser um goleiro de 1,80 m também. Então, para mim, o pênalti passa muito mais pelo teu momento, pelo teu estar espiritual. Tu pode pegar o melhor batedor do mundo. Eu me lembro que em sequência teve uma competição a nível estadual que em 3 jogos eu peguei 3 pênaltis. Cada jogador, eu me lembro que até vieram falar comigo, né? Pô, Goico, eu tava falando com o cara ali, enquanto o outro se preparava, do time adversário, né? Eles estavam conversando, esse cara nunca errou. E eu defendi, então, quer dizer, isso vai muito do teu estado de preparação, da semana, porque aconteceu também de muitos jogadores no treinamento acertar várias cobranças e chegar na hora do jogo e errar. Então, existe o lado emocional, o lado psicológico, a tua preparação, tudo isso é muito ímpar, muito particular. Legal, bacana. Olha só, eu quero aproveitar a presença do Goico aqui ainda, mas a gente tem que falar de futsal, tem que falar de divisão de acesso, né? O Goico fez um gol na carreira, né? Exato, fez um gol na Série C do Brasileiro, é isso, Goico? Isso, Série C do Brasileiro, em 2008, naquele ano que a gente teve esse ano sabático, aí eu fiz um gol de bicicleta. Bacana, olha só. O único gol, mas de bicicleta. De bicicleta ainda. Eu vou pedir pro Márcio Santos, nosso diretor de imagem, rodar rapidinho os lances que os goleiros driblam lá, Márcio, e tudo mais. O Goico fala um pouquinho mais também pra gente, rapidamente, Goico, sobre essa questão do goleiro driblar. Não é muito arriscado não, hein? E se o goleiro perde a bola ali, aí de quem que vai ser a culpa? É aquela história, perdendo ou não perdendo a bola, se a gente falha ou tecnicamente alguma coisa acontece, a culpa sempre é do goleiro. Infelizmente, nessas horas tu tem que ter sangue muito frio. Tu separou o lance do Vitor em cima do Ronaldinho Gaúcho aquela vez? Eu não lembro se nós temos Grêmio e esse... Flamengo, o primeiro confronto contra o Ronaldinho foi no Rio. O Vitor entregou um gol assim, foi driblar o Ronaldinho. O Vitor, coitado, mal consegue dominar a bola, perdeu a bola. Aí a gente já percebe que tem goleiros que têm audácia, mas têm personalidade e sabem trabalhar com os pés. E aí a gente sabe que tem goleiros que tentam, mas eles fracassam porque eles não conseguem ter a mesma habilidade de outros, né? O Higuita também se deu mal, né? Numa Copa do Mundo. Foi driblar o Roger Milá, né? Bem lembrado. Esse lance a gente tem aí, professor Gilson. Esse do Higuita nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Um goleiro, ó, que saiu driblando. Mas eu digo pra vocês, eu não tenho imagens, mas eu, por exemplo, o Renato Gaúcho era treinador do Joinville. Eu fiz algumas jogadas, me lembro como se fosse hoje, dentro da área, dei balãozinho e tal. Só que era uma época que não era como hoje, que tudo é tudo muito focado, né? Se tu não tem a imagem da TV, tu tem imagem do celular. Se tu não tem imagem do celular, tem alguém que tá... Alguém faz o registro. Faz o registro, né? Legal, bacana. Professor Gilson Quintana, estadual de futsal, será de 3, nova geração 2. Olha os gols aí, ó. Uma nova derrota do Nova Geração. E o Goico revelou pra gente aqui que quase trabalhou no Nova Geração, Goico. Com a gurizada aí. Eu tenho um contato aí com o Panias, a gente conversou em algumas oportunidades e quase que eu participei da comissão técnica para dar a minha parcela de experiência aí para ajudar eles nesse Jogo setor. fora de casa, professor Gilson. Não é fácil. Lá em São Borja, né, na Sociedade Esportiva e Recreativa Amizade, né? É um time estreante na Série Bronze. 3-0 para os donos da casa. A gente está vendo os gols aí, ó. Esse é o segundo gol. E depois o Nova Geração teve que buscar o resultado porque... O ginásio lotado. Aquilo que a Exato. gente fala do calor, Série do Bronze caldeirão fora de casa. Lota, né? Aí mais um gol da equipe de São Borja, uma jogada muito trabalhada, bola de pé em pé até o terceiro gol, ó. Mas a marcação vacilou um pouquinho também, né? Não dá para dar esse espaço, né? Não dá para dar esse espaço. 3-0 o Serac abriu vantagem, né? E a Nova Geração precisou correr atrás aí para tentar mudar alguma coisa. Golaço, hein?
O Márcio Santos mandou avisar que como o programa de hoje está muito bom, ele deu uns minutos de acréscimo. Ele vai dar uns minutos de acréscimo para nós lá, Tá bom. 3-1. Então tá bom, então tá bom. O Goico então fez um pouquinho de de cera no momento ali, ele vai dar uns acréscimos. Olha aí, ó, o Guilherme de novo 3-2. marcando. O lado ruim disso, professor Gilson, é que o Nova Geração segue sem vencer, né? No estadual Série Bronze, né? Só que pegou o clássico contra o União Independente na primeira rodada, que atuou, né, na estreia, e depois saiu para jogar em São Borja. Agora sábado, 8 da noite, no ginásio do Sesc Senac, recebe o time de Caçapava, oportunidade de reabilitação aí para o Nova Geração. União Independente vai a São Borja enfrentar o Serag. Mesmo horário, né? Dia Mesmo 29 horário. também, às 8 da noite. A Universidade ganhou do Palmeiras por 9-5, folga na rodada. Né? É uma competição que está bem movimentada, a Série Bronze. Muito movimentadíssima. Quinta-feira agora, José Quintana Júnior, 8h10 da noite, se a federação não trocar de horário, tem Inter de Santa Maria e Santa Cruz no estádio Presidente Vargas. E no domingo... Era quarta e foi adiado para quinta-feira. E no domingo, Guarani de Bagé e Inter de Santa Maria, em princípio 4 da tarde. Esse jogo lá em Bagé. Pode ser que ele seja antecipado para o sábado. Não seria interessante competir com o horário da final do Gauchão, né? Jamais. Mas de repente o Guarani ainda tem tempo, né, Até pela questão do público, né? para mudar o horário. Inter de Santa Maria que vem de derrota, perdeu por 3-2 para o São Gabriel, né? Clássicos. Dois clubes que o Goico conhece muito bem, né? E aí acabou ficando fora, né, da zona de classificação ali, professor. A questão do saldo, daí entra aquela derrota lá em Santa Cruz pro Avenida. Restam 3 jogos, é isso? 3 jogos. Joga hoje, ou melhor, joga quinta-feira contra a equipe do Santa Cruz, domingo o Guarani de Bagé, no outro domingo recebe o Aimoré. 2 em casa, 1 fora, todos os jogos dificílimos, 2 equipes tentando fugir do rebaixamento, Santa Cruz e Guarani de Bagé, e o Aimoré Lutando pela vaga. Pela vaga, pela liderança. Mas dá para buscar, né? Dá Claro, para buscar essa classificação. dá pra Vencendo buscar, 2 sim. dessas 3 partidas, eu acredito, Goico, pela experiência. Mas eu vou comentar a respeito disso, jogos dificílimos. Guarani de Bagé eu já trabalhei lá, não é fácil, e agora o jogo da volta é lá, não é fácil jogar lá. O Aimoré também, uma equipe fortíssima, né? Nos últimos anos aí ela... Foi ano passado, eu acho que ela caiu também, né? Então o elenco é forte, então o Santa Cruz também não dá para titubear, são jogos dificílimos. Perfeito. Segunda divisão agora, pessoal, né? A terceirona, o Rio Grandense troca de técnico, o Michael Bon sai, entra o Leonardo Santos Ribeiro, que era preparador físico. Rio Grandense que na próxima quinta-feira, 3 da tarde, faz aquele jogo atrasado lá da primeira rodada contra o Guarani de Camaquã, 3 da tarde, né? Jogo no Presidente Vargas, professor Vargas. Gilson. Vai atrás da primeira Só vitória. tem um empate, né? Um empate com o Farroupilha em 2-2, 5 derrotas. Né? O objetivo é terminar esse primeiro turno aí, ao menos com uma vitória. Né? Vamos ver se o novo técnico consegue, né, mobilizar a equipe, tirar algo mais aí para o Rio Grandense se recuperar, mas não é um início bom de terceirona aí para o Periquito. Quando troca de técnico, Goico, uma frase só para nós assim, o que o técnico deve falar, o que geralmente o técnico fala no vestiário lá de uma equipe que perdeu vários jogos, que ainda não venceu e que ele está chegando agora, o que ele fala? Mudança de postura, mudança de personalidade, tu tem que... O ânimo é outro, né? Tu tem que buscar isso dentro de ti, mas a postura tem que ser diferente. Tu tem que entender aquilo que o treinador passa e automaticamente tu já tem que colocar dentro de campo. Tu não pode perder tempo. E isso acontece não só em times pequenos e do interior, assim como em time grande. Não interessa. O que eu sempre digo que muda é o manto sagrado. Agora, as palavras podem ser colocadas de várias formas, mas o futebol ali, a sua essência vai ser sempre a mesma. Perfeito. E José Quintana Júnior, você já citava, domingo, 4 da tarde, tem a primeira partida da decisão do Gauchão, Inter e Novo Hamburgo. O que você me diz? O que eu digo sobre isso? Não tenho o que dizer muito, não, né? Não, na verdade, assim, poderíamos ter uma final inédita do interior, e faltou muito pouco para isso, eu honestamente torci por isso. E as duas situações teriam da mesma forma, pelas penalidades. Agora, se faz justiça, Novo Hamburgo tem a melhor campanha, fez uma campanha... os primeiros 6 jogos com 100% de aproveitamento na primeira fase. É a melhor campanha do Campeonato Não Gaúcho. Perdeu ainda para a dupla Grenal, claro. Agora enfrenta o Internacional e não perdeu na final. em casa também, né? No estádio do Vale não perdeu. Exato. Então é uma final merecida por parte do Novo Hamburgo. Claro que a obrigação sempre é da dupla Grenal, pela questão da estrutura, folha salarial, o Grêmio deu vexame,
ainda mais por ter poupado jogadores em função da Libertadores, jogou com as reservas para obter a classificação, não conseguiu, o vexame foi maior, mas o Internacional, o favoritismo está na camisa, porque se for o futebol dentro de campo, o Novo Hamburgo leva vantagem. Tem uma piadinha, né? Tem uma piadinha, né? Qual é a semelhança do Grêmio e do Trenzurb, né? Os dois param em Novo Hamburgo. Eu escutei isso. Goico, o Inter é favorito, né, Goico? Para ser heptacampeão gaúcho, mas domingo você vai ser Novo Hamburgo? Ainda mais que azul, né? É muito difícil o jogo, né? Eu vim acompanhando o Gauchão e estava torcendo pro Caxias também, que se tornou campeão do interior, se não me engano. Exatamente. Então, ia ser uma final inédita, né? Eu, mesmo sendo tricolor, eu gostaria que tivesse sido a final Caxias e Novo Hamburgo. Então, como eu sempre sou adepto a clubes do interior, mesmo se eu fosse colorado, eu torceria pro time do interior, porque eu acho extraordinário tu saber que uma equipe do interior, com todas as dificuldades que tem, tu sabendo que às vezes um jogador paga toda a folha salarial da equipe do interior, pode chegar numa final de gauchão, então, desde pequenininho nóia, né? Não tem nada a ver em ser gremista ou colorado. E sim, nessas horas, eu sempre vou ficar a favor do menor. Nessa hora, o Laerte se sobrepõe ao Goico. Exatamente. Porque para e pensa, não é uma questão de fazer campanha contra o Internacional, mas se for para o Internacional apenas mais um título, um 7º título em sequência, mas para o Novo Hamburgo seria algo épico, seria algo histórico, coroar um trabalho, toda uma história do futebol do Novo Hamburgo, que esse ano é uma das menores folhas salariais do campeonato. É a terceira menor, se eu não me engano. Folha salarial está na final do Gauchão. E no início, fazendo um adendo sobre isso, a dificuldade era tão grande que sempre existem aqueles rumores antes de começar uma competição, os times que são fortíssimos candidatos a cair. O Novo Hamburgo era um deles porque ele estava passando por uma reformulação de elenco, valores que já não eram mais os mesmos adquiridos, mudança de patrocinadores, mudança de presidente, então ele era um fortíssimo candidato. E claro, o Beto, né? Joguei vários jogos contra ele, O Beto era goleador, né? Goleador, um cara fantástico e merecedor daquilo que ele está colhendo. Ele sempre plantou coisa boa e está aí colhendo agora. E tem jogadores que passaram pelo Inter SM, o goleiro Matheus, sim, né? O volante Amaral e tem o Rafael Dias na preparação física. Exatamente. Do Noia. Do Noia. Noia que nos anos 50 lá era chamado de Floriano, né? E chegou a ser 5 vezes vice-campeão gaúcho. Que loucura, hein? 5 vezes vice-campeão gaúcho. Quem sabe nessa sexta vez agora consiga, né, o resultado. Senhores, está acabando o Central do Esporte. O programa passou muito rápido, né? Programa muito bom, modéstia à parte. E está acabando. Quintana, agradeço demais a tua presença hoje aqui no Central do Esporte. Eu que agradeço. Programa especial, parabéns pelo Dia do Goleiro, Goico, e parabéns pela carreira. A gente acompanhou quantos jogos, né, professor? Meu Deus. Se a gente Professor fosse ficar Gilson, falando aqui. Valeu. Obrigadaço. Goico, sonha em ser técnico ou não? Olha, eu sonho em trabalhar em comissão técnica. Técnico, eu acho que tu tem que degrau a degrau, galgar, ver aquilo que realmente é melhor. Então a gente tem que trabalhar como eu sempre trabalhei, com tranquilidade, para ver se num futuro próximo isso possa acontecer. Tá, legal, a gente volta na próxima semana no Central do Esporte, aqui no canal 15 da NET. Vamos terminar com mais imagens e defesas do Goico aí? O Márcio Santos vai rodar pra gente, a gente agradece também o Manuel Vicente e o Otávio Brasiliense que estiveram aqui nas câmeras acompanhando o nosso trabalho também. Até a próxima semana!